Olá pessoal, então vamos firme e forte aí nas questões, né? Então, essa questão de número 7 aí, a demonstração de resultado da companhia Afrodite evidencia um lucro líquido de 480 mil. Na apuração desse valor está incluído o resultado positivo de equivalência patrimonial, o ganho aí com equivalência patrimonial, né? E o resultado obtido na venda a prazo, em 1/10/2011, em 24 prestações mensais iguais de uma máquina pelo valor de 2.400.000. Foi apurado nessa operação um lucro total de 40%. O Estatuto da Empresa determina que a distribuição dos seus lucros é 5% para a reserva legal. Vem azul aí da reserva legal, não quer dizer que é para ajustar, né? E 25% para dividendos obrigatórios. Tornando-se, como base essas informações, pode afirmar que, né? Vamos lá. Ele pegou ali a demonstração do resultado, evidencia um lucro líquido de 480 mil. Não tem um valor do capital, o lucro líquido foi 480 mil. Quanto é que eu vou poder destinar aí para a reserva legal? 5% desse lucro. 5% de 480 mil, que isso vai me dar quanto? 24 mil eu poderia destinar aí para a reserva legal. Beleza, né? Beleza, então eu vou calcular o dividendo. Mas, né? Aí o dividendo ele me fala, ó, os dividendos foram de quanto? Foi apurado nessa operação um lucro total de 40%, os dividendos de 25% para dividendos. Então, pessoal, né? Conforme eu lhe falei, né, até esse período aqui, até 2013 e até aquela prova de 2014, ele fez desse jeito, né? Fez ajustando o lucro. Não falou nada aí, ó, ajusta o lucro, ó, né? Cadê aí? O estatuto 25% para dividendos. Ah, sim, quando ele fala obrigatório, ele ajusta. Não, não é para isso aí não. 20% dos dividendos é para ser do lucro mesmo e pronto, né? Então pronto, não vem com esse negócio não. 20%. 25% dos dividendos. Então o lucro líquido de 480 mil era para os dividendos ser 25% daquilo aí, mas não é. Ele bota os dividendos, botava aqui os dividendos do lucro ajustado. 25% do lucro ajustado. Ajusta o lucro aí para mim. O lucro ajustado vai ser igual. O lucro líquido do exercício, quanto? 480 mil, né? Menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais revisão da reserva de contingência. Não tem nada disso. Menos reserva legal, menos 24 mil. Que o lucro ajustado vai ser igual. 480 menos 24 vai dar 456 mil. O lucro ajustado vai ser 456 mil. E os dividendos, ele me falou que era de quanto? De 25%. 25% é a mesma coisa disso aqui dividido por 4, não é isso? É, Silvio. 1 vezes 4, 4. 5 dá 1. Vezes 4, 4. 5, 6, né? Dá 4. Então, os dividendos vão ser no valor de 114 mil. Os dividendos mínimos obrigatórios, 114 mil. Perfeito, né? Aí você pegou, né? Tem que ver o valor de lucros. Você pode constituir também reserva de lucro a realizar, né? Vamos ver, porque ele me falou ali que teve, ó, 2.400.000 foi dividido. Mas talvez nem precise a gente chegar lá. Os valores registrados como reserva legal e dividendos obrigatórios são respectivamente 4.000 e 2.000. Não, né? Reserva legal foi 5% de 480 mil. Deu 24 mil, não tem um valor de capital social, não tem nada, tem que ser 24 mil. Não é isso aí? Aí ele me fala aí, a empresa não deve calcular os dividendos de reserva legal em virtude de apurar a existência de lucro não realizado. Não, né? Calcula sim, reserva legal, calcula dividendos e tudo. O total do resultado não realizado corresponde a 360 mil e a base de cálculo de dividendo deverá ser 120 mil? Não. O valor dos dividendos propostos é de 120 mil e a reserva legal é de 24. A reserva legal é de 24 e os dividendos propostos, ele me falou que foram de 120 mil. Não, né? Não. Por proposta dos órgãos da administração apresentada à Assembleia, a empresa pode constituir uma reserva de lucro a realizar no valor de 34. Se você fizesse em função do 25% em função do 480 mil, você achava 120 mil. Você achava 120 mil, né? Então não tem resposta até agora, então a gente tem que ver aqui o valor do lucro não realizado aí, que pode ser base de cálculo aí para nossos dividendos, né? Ele falou que em 20, olha só, e o resultado obtido na venda em 1/10, em 24 prestações mensais iguais de uma máquina pelo valor de 2.400.000. A venda foi de 2.400.000 e houve um lucro nessa operação de 40%. 4 vezes 4, 16 a 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, houve um lucro nessa operação de 960 mil. Houve um lucro nessa operação de 960 mil. Perfeito. Mas esse lucro, pessoal, olha só, esse lucro
ele foi vendido a prazo quando e o resultado obtido na venda em 24 prestações mensais iguais. Então vai ter uma prestação aqui, 10, uma 11, uma 12, não é isso? Tudo que ele vai receber, ele está vendendo aqui, ó, em 1/10 de 2011. Tudo que ele for aqui receber em 2011, quantas prestações ele vai receber em 2011? Mês 10, mês 11 e mês 12. Vai receber 3 prestações em 2011. E em 2012, Silvio, vai receber o ano todo 12 prestações. Só o que ele vai receber a partir de 2013 é que vai ser de longo prazo, é que vai influenciar para a gente, para o lucro a realizar. Então essas 15 prestações não influenciou. Como ele vendeu em quantas prestações em 24, só é o lucro correspondente às últimas prestações, né? O lucro correspondente às 13, as quantas prestações? 15 para 24 são 9 prestações. 9 prestações é que vai me interessar. Então eu posso pegar, dividir aquele 960 mil, para saber quanto lucro ele ia ter a cada mês. Não é isso? E depois multiplico por 9, eu faço uma regra de 3, 15 e 9, dá tranquilo, né? Dá tranquilo. Então vamos fazer uma regra de 3 aqui. 960 mil é o lucro que ele vai receber em todas as 24 prestações. Nas 24 prestações. Mas eu não quero em 24 prestações, eu quero somente enquanto em 9. Em 9 vai ser o quê? Vai ser X, né? Beleza, 24 dá por 3 que dá 8, dá, né? E 9 dá por 3 que dá 3, ok. 96 dá por 8 que dá 12, já matei aqui o 8. E 12 dá por 3 que dá quanto? Que dá 4. Então X vai ser igual a 40 mil, né? Então, pessoal, nós vamos ter 40 mil, é isso? X, olha só, né? Não, vai ser mais, vai ser 400 mil, né? 400 mil, deixa eu ver aqui. Ó, 960 é para 24 meses, eu quero em 9 meses, vai ser X. Aí eu peguei, cortei 24 por 3 deu 8, 9 por 3 deu 3, ok, né? Aí eu peguei aqui, joguei, ó, cortei, né? 96 dividido por 8 deu 12, 12, né? E 3 vezes os dividendos deu 114 mil. Não, tá certo, né? Os dividendos vão ser de 40 mil, o que vai vencer aí no longo prazo, né? O dividendo no longo prazo vai ser 40 mil mesmo, né? Então vamos lá, né? 40 mil. Aí o que é que acontece? Os dividendos aí que vão, o lucro que vai se realizar no longo prazo vai ser de 40 mil. Perfeito. Então o lucro líquido do exercício, qual foi o valor do lucro líquido do exercício, pessoal? Olha só, né? O lucro líquido do exercício nós temos, ó, os dividendos e o lucro realizado. Vamos lá, né? Essa conta aqui, peraí. Então vamos fazer aí uma regra de 3, né? Olha só, esse lucro 960 mil foi por todo o período, né? 960 mil, que ele disse que foi com lucro de 40%. Eu podia pegar e dividir aqueles 2 milhões e 400 também, né? 2 milhões e 400, eu poderia dividir por 24 meses, né? Que seria 100 mil por mês, 100 mil, né? 100 mil de vendas por mês, 100 mil, e sendo que tinha um lucro total de 40%. Então daqueles 100 mil que você vendia, 40% era lucro, né? Poderia ser feito desse jeito. 960 mil foi o lucro que essa empresa vai ter em quantos meses? Em
24 meses, né? E se eu quiser achar em um mês só, vai ser quanto? Vai ser X. Em um mês só vai ser X, eu dividia logo ali direto, né? X vai ser igual, e isso aqui dividido por isso, vai ser igual a quanto? A 40 mil. Só que são quantos meses, Silvio? São 9 meses. Então, o lucro que você vai ter no longo prazo vai ser 9 meses vezes 40 mil, que vai ser igual a quanto? A 360 mil. Esse que vai ser o lucro aí no longo prazo. Isso vai ser uma parte do lucro não realizada, certo? Beleza, né? Então, o que é que acontece? O lucro líquido do exercício, se ligue aí, que o que é o lucro não realizado? É a parcela do lucro que ultrapassar aqueles dois valores. O lucro líquido do exercício vai ser igual a quanto? A 480 mil. 480 mil. Tem uma parcela daquele lucro ali que foi resultado com equivalência patrimonial. Que foi de quanto? De 40 mil. Isso não é lucro realizado. E teve outra parcela que foi lucro nas vendas de longo prazo, né? Lucro na venda de longo prazo foi de quanto, Silva? Era 40 mil. Se você olhar, 2 milhões e 400, dividido por 24 meses, era 100 mil correspondente à venda por mês. Ele recebia 100 mil. E daqueles 100 mil, o lucro era 40%. Então, 40 mil. Cada mês ele correspondia a um lucro de 40 mil. Só que vai ser longo prazo, é só que vai, né, no final, após o término do exercício seguinte. Então vai ter 3 meses com mais 12, 15. Para 24 faltam 9. 9 vezes 4, 360 mil. Então o lucro de fato, o lucro realizado vai ser quanto? Vai ser 480 menos 400 mil. Vai dar 80 mil. O lucro realizado foi 80 mil. Aí para a empresa poder constituir reserva de lucro a realizar, o dividendo tem que ser maior do que isso aqui. Aí qual foi o valor do cálculo que a gente fez lá dos dividendos? Está aqui, Silvio. O cálculo do dividendo foram 114 mil. Ah, certo, 114 mil. De 80 mil para 114, né? Olha só, a gente só pode constituir dividendos, só pode constituir reserva de lucro a realizar, se os dividendos forem maiores do que o lucro realizado. Foi? Foi. Então eu poderia constituir reserva de lucro a realizar de quanto? Poderia constituir reserva de lucro a realizar no valor de 34 mil, né? Porque eu calculei meus dividendos e meus dividendos foram maiores do que o lucro realizado. Lucro realizado 80, a parcela que ultrapassa o ganho com equivalência é aquele lucro na venda de longo prazo. Ele falou aí, por proposta dos órgãos da administração apresentada à Assembleia Geral, a empresa pode constituir uma reserva de lucro a realizar no valor de 34 mil. Perfeito, verdadeiro, né? Verdadeiro aí. Então se liga aí, ó. Então aqui mesmo ele não falando nada, que era para fazer do lucro ajustado, só falou 25% dos dividendos. Mas foi feito em função de quê? Foi feito em função do lucro ajustado. Os dividendos foram em função do lucro ajustado. Nós ajustamos o lucro aqui, certo? Beleza. E essa aqui também, ó. Olha só, essa aí pra gente, né, acabar com esse negócio da ISAF. E a partir daí agora a gente vai fazer em cima do lucro, certo? Ah, Silvio, eu peguei uma questão que eu fiz em cima do lucro, não consegui. Não é pra fazer, não, mas tenta lá então esse diacho que não é pra ser, não é pra ser. Pô, olha só, que aí seria loucura você querer fazer, já faz o concurseiro de gato e sapato e querer fazer de maluco, né? Imagina, pega 2012 e cobra de um jeito, aí 2014 muda, 2018 muda, não tem sentido. Então faça essas honras em cima do lucro. Na elaboração da demonstração do resultado do exercício surgiu um lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social no valor de 6 mil. Lucro antes do imposto de renda é o que a gente chama de LAI, 6 mil. A proposta do banco para distribuir era 50% para dividendos, 30% para imposto de renda e contribuição social, 10% para participação de empregado e 5% para a reserva legal. Isso aqui, né, isso aqui também é importantíssimo. Antigamente, quando você ia calcular esse diacho desse imposto de renda e que tinha esse diacho dessas participação dedutível, participação de debêntures de empregado, você calculava um diacho de imposto de renda provisório. Só a ESAF fazia isso, né? Agora não, agora você leva essas honras normalmente aqui, ó. 30% para o imposto de renda. 30% de 6 mil vai dar quanto? Vai dar 1.800. Então o LADI vai ser igual a quanto? A 5.200. 4.000, 4.000, 4.200. 4.200. 6 mil menos 1.800, que é 30% de imposto de renda, 4.200. E a participação de empregado, que é de quanto? De 10%. 10% aí que ele me falou, participação de empregados. 10% para participação de empregado. 10% disso aqui vai dar quanto? Vai dar 420. Aí eu vou ter o lucro líquido do exercício. Quem vai ser o lucro líquido do exercício? 4.200 menos 420. Ou seja, né, 2.780.
2.780 aí, 10 a 1, 5, 12 a 1, tá certinho, né? O lucro líquido 2.780. Então essa questão, se você fizesse essa questão hoje aí, né? Como era que era para você pegar aí, ele falou quanto eram os dividendos, 50% por dividendos. Era para eu botar ali 1.000, né? 390, né? Tá certo aí? 6.000, né? Sobre o lucro no valor de 6.000, ele disse assim, 30% para o imposto de renda e para a contribuição social. Beleza, 30% daquilo ali, né? Isso aqui não, isso aqui é 3.780, 3.780. Então os dividendos, que era para ser, né? Isso aqui, logo aplicar 50% aqui, ia ser quanto, Silvio? Ia ser 1.800, dava 1.750 e um pouquinho, né? Então, mas não é, eles não têm feito assim, eles têm calculado, como eu falei para vocês, até esse ano aí, até aquela prova de ministro do turismo lá, foi diferente. O mais correto era para você calcular essa zorra aqui mesmo, 5 vezes 8, 40 vão 4, 5 vezes 7, 35 e 4, 39 vão 3, né? 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Graças a Deus não tem a resposta desse jeito, né? Tem que fazer assim, graças a Deus que não tem. Então não tem outra dúvida, aqui não questionava, não tinha como você falar nada, né? Então você pegava e ia calcular, né? Calculando, fazendo a reserva legal, 5% disso aqui para a reserva legal. Aí você calculou 5% vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 7, 35, 4, 39, vão 3, 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Então vai estar 189 é o valor da reserva legal, certo? 189 é o valor da reserva legal. E quem vai ser os dividendos? Os dividendos vão ser 50% do lucro ajustado. E quem é o lucro ajustado? Ajusta aí, Silvio. Vai ser o lucro líquido do exercício, 3.780 menos 189, certo? Que o lucro ajustado vai ser igual 10 menos 9, 1, é isso? 17 menos 8, 9, 6 menos 1, 5, 3. O lucro ajustado vai ser 3.591, né? 3.591 e os dividendos vão ser 50% disso aqui. 50% disso aqui vai dar quanto, Silvio? É isso aqui vezes 50%. Isso que vai ser os dividendos. Deve ser igual, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 9, 45, vão 4, 5 vezes 5, 25 e 4, 29, vão 2, 5 vezes 3, 15 e 2, 17, 17.900, 1.795 e 50, portanto, alternativa correta, letra A, certo? Então aqui parou esse negócio, certo? De ajustar o lucro, se ele me falou dividendo, você vai aplicar essa zorra do percentual. Falei, a tendência é essa aí. Prova de 2014 a gente não vai fazer, não vai ajustar o lucro aí, só se ele falar. Só se ele falar 30% do lucro ajustado na forma no estatuto. Aí você tem que ajustar, né? Aí você tem que ajustar. Aí, ó, FGV. FGV cobrou esse negócio aí também. E muita gente questionou. Ela também tem esse entendimento e eu não concordo com isso. Porque são duas provas, olha só. 2014, Recife. 2014, Cuiabá. Você vê aí, né? Quer dizer, essas duas provas ele pega aqui. Em 2000, a entidade aferiu um lucro de 100 mil, dado que a entidade determina em seu estatuto a distribuição de dividendos mínimos obrigatório de 25% do lucro líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios para ser 25% do lucro líquido, certo? A distribuição do dividendo foi de, né? Ele pega e ajusta. Só que nessa daqui ele falou, ó, 25% do lucro líquido ajustado. Aqui ele já deixou claro. Tem que deixar claro, não é para fazer isso com o concursando, né? Tem que fazer uma prova inteligente, pegar de outra forma, né? Isso não vai medir conhecimento de ninguém. Então, mas vamos aí. Capital, reserva legal, disse determinar, virou um lucro de 100 mil, dado que a entidade determina em seu estatuto a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido. Aí, né, era para ser dividendo de 25% do lucro líquido. 25% desse negócio aqui de 100 mil, era para estar aqui 25 mil. Não, ajusta o lucro. Ajusta o lucro. Então, para a FGV, vocês vão fazer ajuste essa zorra do lucro, né? Ajusta o lucro, que as provas dele têm ajustado o lucro aí. Então, o lucro ajustado vai ser igual ao lucro líquido, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. Isso não tem, só tem reserva legal. Mas eu tenho que ver quanto é que eu vou poder destinar para reserva legal. Por quê? Porque a reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social. Eu poderia destinar para a reserva legal quanto? 5% de 100 mil. Eu poderia destinar para a reserva legal 5 mil. Mas eu tenho que ver se eu vou poder realmente destinar esses 5 mil. Como é que eu faço? Reserva legal que eu tenho, 20 mil,
mais o que eu vou constituir não pode ultrapassar 20% do capital social, não pode ultrapassar 24 mil. Então eu poderia destinar 5 mil, mas o máximo que eu vou poder destinar é quanto? É 4 mil. 4 mil para a reserva legal. Então o lucro ajustado vai ser igual ao lucro líquido do exercício, que foi 100 mil, menos reserva legal, menos 4 mil, 96 mil, né? E os dividendos vão ser 20% disso aqui, né? 25% daquilo ali. É aquele valor dividido por 4, né? 25% de 96 mil, é a mesma coisa que você pegar 96 e dividir por 4, né? 2 vezes 4, 8 para 9, 1, 24 mil. Os dividendos serão no valor de 24 mil, portanto, a alternativa correta, a letra C. Isso aí, né? Se você for olhar, pô, sacanagem, né? Sacanagem, pô, tinha aqui logo de cara, também não ia dar uma resposta dessa, talvez assim, né? Tão direta. Mais uma questão aí, né, da FGV aí, em 31/12/2013, uma empresa apresentava em seu patrimônio a conta capital social no valor de 20 mil e a reserva legal no valor de 3 mil. Essa aqui, a gente viu a anterior não falou nada de lucro ajustado, ele fez lucro ajustado, essa já ficou melhor que ele já falou lucro ajustado. Ele disse ali, reserva legal no valor de 3 mil. No ano de 2014, a empresa apurou um lucro líquido de 16 mil. A empresa determina, em seu estatuto, distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, né, de 25% do lucro líquido ajustado. Então a gente tem que ajustar o lucro. Quem é o lucro ajustado? É o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. Teve nada disso aqui, não teve contingência, não teve nada. Teve reserva legal que eu vou ter que calcular, né? Então, ele disse que teve um lucro de 16 mil, né? Lucro de 16 mil. Disso aqui, para eu calcular a reserva legal, eu tenho que pegar quanto? 5% desse lucro. 5% de 16 mil, isso vai me dar 800. Então, vou destinar 800 para a reserva legal, eu tenho que ver se pega esse 800. A reserva legal que eu tenho, mais o que eu vou constituir, não pode ultrapassar 20% do capital social. 20% do capital social, que é 20 mil, vai dar 4 mil. Certo? Quanto é que eu tenho de reserva legal? 3 mil. 3 mil eu já tenho de reserva legal. Para 4 mil eu poderia constituir 1.000, mas eu só posso destinar do lucro 800, então eu vou destinar todos os 800 para a reserva legal. Então eu vou ajustar o lucro. O lucro ajustado vai ser igual. O lucro líquido do exercício, né? Quem é o lucro líquido do exercício? 20 mil menos 800. Não é isso? 20 mil menos 800. E isso vai ser igual a quanto? 20 mil menos 800, Silvio. Vai dar 19.200. Né? A única coisa que nós tivemos de destinação foi isso. Então vai dar 19.200. Perfeito. E os dividendos? Os dividendos ele me falou que é 25% do lucro ajustado. Né? Então vai ser aquilo ali dividido por 4, né? 25% de 19.200. É a mesma coisa de 19.200 dividido por 4. 4 vezes 4, né? 16 para 25% mesmo? Né? E o lucro líquido foi de quanto? Foi de... Não, o lucro líquido não foi de 20 mil. 20 mil é o valor do capital social, Silvio. Tá doido? Né? O lucro líquido foi de quanto? O lucro líquido foi de 16 mil. 16 mil. 16 mil menos destinação para reserva legal de 800, isso vai me dar quanto? 15.200. Os dividendos vão ser 25% de 15.200. 25% de 15.200, nós vamos encontrar ali quanto? 3.800, 3.800, portanto, alternativa correta, letra B de bola. Então, né, a SAF também faz essa coisa. Olha aí, a FGV, né, esse ano ele colocou 25% do lucro ajustado. No ano anterior, ele não tinha colocado somente 25% do lucro e ajustou. Então, ficar atento aí com esse negócio aí para a prova da FGV. Sei que seu concurso é SAF, não vai mudar, vai ser SAF mesmo, né, mas sei lá, de repente você pode fazer um outro concurso aí também de FGV aí, ficar atento. A FCC é bem clara em relação a isso aí. Agora aqui, pessoal, olha só. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, a resposta é essa aí, dado como gabarito mesmo, 3.800, mas um aluno bom aqui, ele poderia ter ficado na dúvida dessa questão. Por que ele poderia ter ficado na dúvida? A empresa teve um lucro de 16 mil, aí pegou, destinou 800 para a reserva legal, 3.800 para, né, os dividendos mínimos obrigatórios, aí ficou sobrando aqui, pessoal, ficou sobrando desses 16 menos 14.200, ficou sobrando aqui quanto, né, 16 menos 4.600.
ficou sobrando aqui 11.400. 11.400 foi o que sobrou, né? Vai sobrar isso aqui. Esses 11.400, a empresa não pode ficar com esse saldo. Ela teria que distribuir de dividendos complementares. E se fosse distribuir de dividendos complementares o restante, a resposta daria os 15.200. A resposta daria os 15.200 que tem aí, né? Mas nesse tipo de coisa, quando ele está pedindo aí, você tem que tomar muito cuidado, porque essa questão, né? Essa questão aí, ela poderia você falar assim, ah, Silvio, eu marquei mesmo 15.200. E ele, na realidade, ele não falou os dividendos mínimos, porque se ele pedisse o valor total dos dividendos, 15.200, dividendos mínimos, 3.800. Mas ele falou dividendos, distribuir dividendos em 2014. Porque aquele outro dividendos ele vai ficar no PL, certo, pessoal? Ele só vai ser distribuído quando? No ano de 2015, certo? Esses dividendos complementares de 11.400, eles vão ficar lá dentro do PL e só serão distribuídos no ano seguinte. Então, por isso, a alternativa inquestionável aí é 3.800. Mas se ele falasse assim, qual o valor do dividendo total que essa empresa, né? Dos dividendos totais da empresa, aí seria 15.200. Ou então o valor que a empresa vai ter que distribuir de dividendos, se não colocasse um ano, né? Aí pronto, porque o outro ele vai ser distribuído no ano seguinte, né? Então vamos lá, vamos aí para a próxima questão. As questões que têm sido feitas certinhas, né? Considere aí os seguintes dados contábeis da Companhia Gama antes da distribuição do lucro líquido do exercício, né? Aí tem aí esses valores. E aí, nós vamos ver o que é que ele quer. Correto afirmar, o estatuto da empresa é omisso quanto ao dividendo obrigatório, mas determina que, no mínimo, 20% do lucro do exercício seja destinado à reserva estatutária. E ele é omisso. Se é omisso, vai ser 50% do lucro ajustado. Sabendo que houve reversão da reserva de contingência, ele quer saber o quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí o que é que ele tem que constituir, o que é que ele não tem que constituir, não precisa, vamos lá, né? Reserva legal, já tem um saldo disso aqui, reserva de contingência, isso é o que? O saldo que está no balanço. Lucro, teve um resultado positivo com equivalência. É omisso, teve uma reserva também estatutária, teve uma reversão da reserva de contingência. Primeira coisa, nós temos que ver se precisa de reserva legal. Reserva legal vai ser 5% do lucro líquido do exercício. 5% de que valor? 5% de que valor lucro líquido do exercício? Tá lá, 5% de 40 mil. Que isso vai me dar? 5% de 40 mil vai me dar 2.000 eu poderia constituir para a reserva legal. Só que a reserva legal já está estourada. Como assim, Silvio? A reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social. Eu tenho um capital social aqui que é de 500 mil. 20% de 500 mil vai dar 100 mil. Então não vou poder constituir reserva legal. Já sei que eu não vou poder constituir reserva legal. E o estatuto é omisso. Os dividendos vão ser 50% do lucro ajustado. Como é o lucro ajustado, Silvio? O lucro líquido, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência. Teve reserva legal? Não. Teve constituição de reserva de contingência? Não. Tem um saldo lá, mas que você pega se foi constituído. Não teve. Teve reversão de reserva de contingência. Reversão de reserva de contingência de 8 mil. Então o lucro ajustado vai ser igual. O lucro líquido do exercício, que ele me falou que foi 40 mil, não teve constituição de reserva de contingência, eu lhe falei que aqui tem esse valor, mas é só se você constituir lucro daquele exercício, mais reversão da reserva de contingência que foi 8 mil. Portanto, o lucro ajustado é 48 mil. E os dividendos mínimos vão ser 50% desse lucro ajustado. 50% desse lucro ajustado vai ser igual a quanto? A 24 mil. Perfeito. Né? Dividendos 24 mil. Aí eu já calculei, não tem reserva legal, já calculei os dividendos mínimos, né? Reserva estatutária. Reserva estatutária me falou que é 20% do lucro do exercício. Se é 20% de quanto? De 40 mil. Reserva estatutária, eu já sei que vai ser de quanto? De 8 mil. Beleza. Agora eu tenho que ver se houve lucro não realizado. Pessoal, ele me disse que o lucro líquido do exercício foi de quanto? De 40 mil. E teve, ó, resultado positivo com equivalência patrimonial de 13 mil. Então, portanto, o lucro realizado vai ser quanto? Vai ser 27 mil. Se ligue, o lucro realizado é 27 mil e os dividendos mínimos foram 24. Então, ele tem mais lucro realizado que dividendo. Essa empresa pode constituir reserva de lucro realizado? Não, não pode. Porque você só pode quando os dividendos são maiores do que o lucro realizado. Então, nesse caso aí, a empresa não pode constituir reserva de lucro a realizar. Beleza, vamos ver o que é que ele pede. Constituiu reserva legal de 2 mil. Não pode constituir reserva legal, porque já está ali no limite. 20% do capital social já está estourado.
Distribuiu dividendos obrigatórios de 19 mil. Não, os dividendos que você distribuiu é 24 mil. Transferiu o saldo da conta de reserva de contingência para reserva de capital. Não, para lucros acumulado. Não pode constituir reserva estatutária. Falso. Pode sim, né? Não pode constituir reserva de lucro a realizar. Por que não pode constituir reserva de lucro a realizar? Porque o lucro realizado foi maior do que os dividendos. Portanto, se o lucro maior, os lucros foram maiores do que o dividendo, a empresa não pode constituir aí essa reserva de lucro a realizar. Certo? Que só é possível quando os dividendos são maiores do que o lucro realizado. Beleza? A gente dá um tempinho aqui e volta já já com mais questões.